Olá, pessoal! Gostaria de conversar hoje com vocês sobre um assunto dos mais relevantes em matéria, alimentar, gastronômica. O meu nome é Marlon Prestana e vamos conversar hoje sobre cogumelos comestíveis aqui do Rio Grande do Sul, da nossa região, aqui de São Lourenço do Sul, cidade do Rio Grande, Pelotas, Capão do Leão, Bagé, a nossa região de entorno. Muitas são as dúvidas sobre a macromicologia ou sobre a etnomicologia, sobre quais os cogumelos coletar e quais as épocas do ano eles ocorrem e onde eles ocorrem. Outra dúvida frequente que sempre ocorre aqui nos fóruns de discussões é sobre quais as receitas podem ser feitas com esses cogumelos, com esses macromicetos, ou como os uruguaios falam, hongos. Eu aprendi com meu sogro isso lá em Santa Vitória do Palmar, os hongos, né, os fungos. Então vamos dar uma olhadinha hoje sobre os principais cogumelos comestíveis com segurança, porque muitos cogumelos são tóxicos. Então aqui nós vamos analisar com segurança. Se você já conhece meu trabalho, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal. Como diz a Mari, minha filha, né? Deixa o like. Mas isso eu faço com muito carinho e com muito respeito à nossa memória ancestral, porque todos esses dados, essas receitas e a sabedoria de qual cogumelo utilizar ou não na culinária vem dos nossos ancestrais, vem daqueles que nos antecederam aqui no povoamento do nosso território. Primeiro, eu gostaria de dizer que todos esses dados foram retirados de um excelente trabalho acadêmico, um trabalho que recebe o mérito de menção honrosa na quinta semana integrada da UFPEL. É um trabalho maravilhoso, com um nível científico e acadêmico impressionante. Foi apresentado no 6º Congresso de Extensão e Cultura e a autora desse trabalho é a Violeta Cavalcante e o Eduardo Bernardi. Ambos fizeram essa pesquisa na nossa região, aqui no nosso eixo, Rio Grande, Pelotas, São Lourenço do Sul. Fizeram as coletas em campo, enfim, fizeram todos os trabalhos e são importantes, né? Então aqui deixo na tela o e-mail deles, caso vocês tenham algumas dúvidas. É um trabalho já publicado, já de domínio público, já está aí no Google, então é fácil de acessar. E aí eu ilustrei com algumas fotos, algumas imagens para ficar mais fácil de identificar esse material. Inclusive eu vou dar algumas descrições desses macromicetos, né? Vou explicar o que é o micélio, o que é o pílio, a estipe, enfim, e quais as características gerais desse cogumelo, que inclusive é possível coletar esses esporos desses cogumelos e produzir na sua floresta ou na sua casa, num modo de produção agroflorestal. Bom, o primeiro deles, talvez seja um dos mais importantes, é o auricularia. O auricularia, ele tem o formato de uma orelha, por isso que ele é chamado de auricularia. Aurícula, né? Auricularia, aurícula, ou auricula, né? É bem parecido realmente com uma orelha. Alguns chamam inclusive de orelha de pau ou orelha de judeu. Orelha de judeu justamente recebeu esse apelido porque para retirar do tronco ali onde ele está fixado tem que torcer ele, e isso é uma judiaria, uma palavra que deriva do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Judiação, está me judiando, ou seja, está me tratando como judeu, está me maltratando, está fazendo judiaria. Então ficou orelha de judeu, ficou um nome popular. Ele é muito utilizado em sopas. Essa atribuição do uso de cogumelos na culinária é muito típica no Oriente. Nos países da Ásia, como a China, o Japão, os cogumelos são muito apreciados, bem como a visita às florestas. O passeio em florestas para a coleta de cogumelos é muito apreciado na Ásia. Aqui no Brasil nós não temos essa tradição tão forte. No entanto, é típica então o alimento, o cogumelo, como uma fonte alternativa de proteína, porque ele tem uma grande capacidade de proteína. Esse auricularia é utilizado muito em sopas, mas ele pode ser feito refogado, e no próprio processo de refogar ali o auricularia, a orelha de judeu, ele libera mais sabor, né? Libera mais sabor.
E ele costumeiramente ocorre em florestas de acácia, em florestas de eucalipto, enfim. Mas como são fungos, macromicetos, eles não precisam da luz solar para florescer, para que a sua florificação, enfim, seja atingido o ápice máximo. Então, ele não precisa. É um cogumelo que não tem estipe, né? Ele é preso praticamente diretamente ao pau, ao tronco, e ele funciona como uma espécie de absorvente, ali, uma espécie de esponja. Talvez o mais famoso deles depois é o Agaricus, o Agaricus sylvaticus. É o cogumelo do sol. Ele é muito carnoso, saboroso. Ele tem essa lactância, né? A estipe dele é mais espessa, a saia dele é bem formada, com as lamelas e o pilho. O pilho seria aquele chapéu do cogumelo ali, ele é bem formado. As lamelas são centralizadas e ele é côncavo. Ele é côncavo. Vocês vão ver que alguns são convexos, alguns alimentares são convexos, mas ele é côncavo, ele é bem espesso e a coloração dele é bem branca, sendo que no pilho, nele, no chapéu dele, enfim, fica uma cor amarelada, enfim, fica uma cor interessante de observar. Mas está aí a foto dele, ele ocorre justamente nessa serrapilheira onde o limo se acumula bastante. E aí nessa serrapilheira onde aparece o limo, que justamente onde pega a incidência do sol, ele recebeu esse nome de cogumelo do sol, mas não quer dizer que ele precisa do sol, é que ele nesses capões de imaginem visitando uma floresta. Sempre tem um vazio ali, né? Sempre tem uma área, uma capoeira aberta, assim, ali é onde ele ocorre. O Agaricus é um dos mais utilizados na gastronomia em geral, e aqui no Rio Grande do Sul ele é muito encontrado. Bom, o Boletus edulis, né, o nome científico Boletus edulis ou Boletus edulis, ele tem essa característica marcante também, o cogumelo porcine. Ele é utilizado muito para fazer nhoques, massas, para fazer lasanhas. Ele tem o pilho dele bastante espesso. Ele tem, além do pilho espesso, ele tem um chapéu bastante homogêneo. Aqui está ele. E aí vocês podem observar as marquinhas no topo, porque ali até os animais comem ele, os insetos comem ele. Mas o interessante é que ele é tão carnoso e saboroso que as lamelas desaparecem, elas se agregam umas às outras e o esporo dele é bem fininho. E outra característica do Boletus é que ele não tem a saia, que é quando se desprende o pilho, enfim, aquela saia fica ali na lamela, abaixo das lamelas, fica na estipe, ele não possui aquela saia. Então ele é bem fácil de identificar, além dessa parte mais robusta, mais grossa, que liga ele ao micélio, que liga ele à sua parte radicular, digamos assim, como se fossem raízes, que é o micélio. O micélio é uma entidade viva. É muito importante nós observarmos o micélio nesses cogumelos, porque eles se comunicam. É uma entidade praticamente espiritual. Elas têm uma comunicação energética e passam informações das árvores, passam informações de outros cogumelos na região. Então, pode-se dizer que todos estes cogumelos comestíveis são excelentes bioindicadores. Excelentes bioindicadores. Principalmente numa agrofloresta, numa produção agroflorestal. Se o pesquisador quiser saber se a sua agrofloresta está pronta, basta verificar se estão nascendo ali fungos na base, cogumelos na base, que é um excelente bioindicador de que a sua agrofloresta já está naquele ponto maravilhoso, enfim, né? No futuro eu vou fazer outros vídeos sobre cogumelos que são alucinógenos, que são enteógenos, são cogumelos medicinais. Nestes aqui, muitos deles também são medicinais. Aqui nós temos o Lactarius deliciosos. Talvez o Lactarius seja o mais popular da nossa região aqui, de Rio Grande, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar, porque o Lactarius ele é inconfundível, ele tem esse latex, essa seiva bem amarelada, e quando ele fica machucado ele fica esverdeado. Ele também não tem a saia na estipe e tradicionalmente se reconhece ele porque quando
a florificação está bem amadurecida, ou seja, quando o pilho já abriu completamente, ele fica convexo. E aí fica um pouquinho de água ali em cima, né? Ele fica côncavo e convexo. Então ele fica convexo, né? E aí aquela água fica ali em cima. As lamelas são um pouco separadas, dando uma aparência magnífica a este cogumelo. E o Lactarius é muito utilizado para fazer estrogonofe. E o mais marcante, digamos assim, do Lactarius é o sabor, porque ele vai muito bem com carne vermelha. Apesar de ele ser uma excelente fonte de proteína, ele vai muito bem com carne vermelha, acompanhando carne vermelha e creme de leite, então estrogonofe. Mas dá para fazer refogado, principalmente no feijão. O meu sogro, quando coletava isso em Santa Vitória do Palmar, os cogumelos, ele utilizava muito no feijão, colocava o cogumelo inteiro assim no feijão, claro, lavava, mas ele no feijão ele vai muito bem, substitui muito bem a carne de porco no feijão, porque ele libera um sabor fantástico. O Lactarius é um dos mais conhecidos, dá para fatiar ele, dá para fazer conserva também. Bom, aqui um dos o gênero Lepiota, enfim, né, é um dos mais perigosos, mas vale a pena conhecer. Bom, a diferença é que o Macrolepiota ele é gigantesco, ele é grande, ele dá entre as gramíneas. Os seus micélios oscilam nas proximidades ali em pastos antigos, em pastagens antigas. Não dá para confundir com o lepiota que dá no esterco principalmente do cavalo, não da vaca. O da vaca é outro tipo de floração. Mas o lepiota, se ele for coletado de forma errada, ele dá uma diarreia danada, ele dá náusea, ele é tóxico. Só que não o Macrolepiota procera. O Macrolepiota procera ele não é tóxico, apesar de ser muito parecido com os lepiotas comuns aí que nós identificamos. A grande diferença é que nas lamelas abaixo do pilho, né, abaixo do chapéuzinho ali, as lamelas do venenoso é bem preta, bem escura, o esporo é bem preto. E no Macrolepiota as lamelas são brancas, então é bem fácil de identificar. Mas ele tem saia também, a saia já é branquinha, demonstrando que o esporo não é tóxico. E ele recebe esse nome maravilhoso de parasol, justamente porque ele se parece com aqueles parassóis que o Papa usava. Os papas usavam aqueles as sombrinhas, né, as famosas sombrinhas, aqueles parassóis para não pegar sol no Papa. Então ele se parece muito com um parasol. Ele tem essas casquinhas escuras sobre o pilho que identificam ele com muita facilidade. E outra coisa que difere bastante o Macrolepiota do lepiota é justamente o tamanho, né? O Macrolepiota é bem grande, com uma estipe bem aficionada no micélio. Isso na etnomicologia nós temos bem claramente, né? É bem claro a questão do micélio, as formas de coleta para não estragar o micélio, porque às vezes alguma alteração na oxigenação do micélio pode destruir todo o organismo vivo que está ali no subsolo, que está ali na subserrapilheira. Os Suilus granulatus é uma espécie que é assim, ó, bateu o olho, identifica, não tem como não identificar, né? O boleto de choro. O Suilus granulatus é conhecido como boleto de choro. E o boleto de choro ele é principalmente identificado em comunidades quilombolas, assim, com mais clareza, né? É porque quando tu aperta ele, quando tu pisa nele, ele faz como se estivesse chorando, faz um barulhinho assim, porque ele é muito carnoso, ele é muito carnudo, ele não é tão saboroso, então por isso que é interessante utilizar ele no risoto ou em alguns pratos que tenham mais tempero. E ele chora porque ele abaixo da estipe, ali onde seriam as lamelas, goteja muito. Então, ele fica gotejando a umidade. Então ele literalmente ele chora. Por isso boleto de choro. Além de fazer o sonzinho do choro, fica pingando, gotejando. Mas é um dos mais carnudos que tem, mais carnosos que tem. Então, inclusive, ele é muito parecido com aquele champignon quando cortado, com aquele champignon francês, com cogumelo francês. Excelente para receitas caseiras, e nós encontramos ele muito em florestas de pinos, florestas de eucalipto, mas em geral em áreas florestadas com uma mais homogênea, assim, com um sombreamento mais homogêneo. Onde o sombreamento, onde não há incidência solar, ele cresce com muita facilidade. Bom, e quais as épocas do ano nós podemos encontrar, né, o
boleto de choro, até o agáricos, macrolipiota. Macrolipiota durante todo o ano, eu acredito. Mas em geral, ali no final do inverno e começo da primavera. Justamente nesse período que eu estou gravando para vocês agora, em setembro, é quando assim, ó, a produção agroflorestal de cogumelos ela explode, porque a umidade já está em excesso, tem pouca incidência solar e as temperaturas estão começando a aumentar. Então isso é o que faz com que a florescência dos cogumelos seja intensa nesse período. Vale a pena, eu faço esse chamado a todos caçadores de cogumelos de plantão, principalmente os agroalimentares, se unam a nós, vamos encontrar aí uma floresta para caçar cogumelos, que é uma das atividades mais prazerosas e antigas da humanidade. Isso, nós temos relatos de coletas de cogumelo desde o período pré-socrático, desde o período pré-helenístico lá na Grécia, vara toda a Idade Média. A Idade Média dependeu muito da alimentação dos cogumelos para fazer a complementação na proteína, enfim, na complementação à caça. E aí, claro, vem até... Entre os asiáticos isso é muito mais antigo. Entre os chineses, então, o consumo de cogumelos ele tem mais de 8.000 anos, com certeza. É fantástica a história macrofúngica, né, desse reino fungi nas comunidades, nas civilizações. E aí nós temos um que é controverso, mas eu já tive experiência com ele é muito gostoso, que é o Trametes versicolor. O versicolor, justamente porque ele tem camadinhas de cores assim nas suas na própria estipe, na sua florificação, ele tem lamelinhas de cores como se fossem camadinhas. E popularmente ele é conhecido como cauda de peru porque realmente se parece com uma cauda de peru. É muito parecido, ele é ondulado, não tem estipe e o micélio dele é preso diretamente aos troncos de madeira, enfim, em putrefação. E aí sempre há um cuidado na coleta do cauda de peru, porque é interessante fazer o recorte com um canivetezinho afiado na sua base para não prejudicar toda o seu micélio ali que está por dentro, que está se florescendo, até mesmo para ele poder gerar novas florificações. O Trametes, ele é muito conhecido como orelha de pau aqui na minha região, em Rio Grande. Me criei escutando isso, é orelha de pau, chapeuzinho de cobra. Isso é, né, mas o nome popular mesmo para tu identificar ele como alimentar é o cauda de peru. Quando tu começa a enxergar ele, vê que ele pensa no peru e é realmente parecido com uma cauda de peru, vocês sabem que ali é o versicolor. E aí a variação nas cores do próprio pilho dele, você já consegue identificar que é um Trametes. Ele é muito utilizado para fazer assado, para fazer cookies, porque ele fica crocante. Dá para fazer cookies, mas também cai muito bem refogado, em saladas, enfim. Só que é um dos únicos que dá para comer ele assim, assado ou frito, por exemplo, né? Então é bem fácil de fazer. Só que ele tem um detalhe, diferente dos outros, a esporificação dele não é tão simples. Ele precisa de um substrato, todos eles têm substratos diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de Psilocybe cubensis, do cogumelo mágico, do cogumelo ectinógeno, a gente sabe que o substrato do esterco bovino é muito importante para identificar esse cogumelo. Aqui neste caso, o importante é entender que a esporificação dele é muito local, então é difícil coletar os esporos dele para fazer um cultivo na sua agrofloresta. Seria melhor, neste caso, pegar o pedaço do tronco, né, ou recortar o pedaço do tronco onde ele está florescendo e levar até a sua agrofloresta inteiro, que aí fica mais fácil dele se recriar lá, entendendo que na sua floresta também precisa ter ali uma diversificação. Bom, pessoal, como bibliografia eu sempre indico estes artigos que são muito importantes, que é a Violeta Cavalcante e o Eduardo Bernardi, cogumelos comestíveis da região sul do Rio Grande do Sul, mas outros muito importantes, que é a diversidade de cogumelos comestíveis presentes em mata de pinos e de eucaliptos, né, de Pântano Grande aqui no Brasil, que é da Adriana Dupont, e do Fernando da Silva, diversidade de cogumelos comestíveis na área do bioma Pampa.
Todos eles com relação à pesquisa de extensão e cultura, né, com relações culturais, lembrando que cogumelos o ato de comer cogumelos é cultural e isso deriva da nossa ancestralidade mais antiga e vale a pena estudar e vale a pena inclusive fazer essa esporificação. Eu indico inclusive o canal Esporos no Ar, Esporos no Ar, que é um canal do YouTube que tem um rapaz lá que ensina como fazer o cultivo de cogumelos indoor, né, dentro de casa. Mas para quem já tem ou que já pensa numa produção agroflorestal incipiente, vale muito a pena sair à caça de cogumelos para conhecer e interpretar. Bom, espero ter ajudado. São esses os cogumelos comestíveis no Rio Grande do Sul, que não deixa nada a desejar com os cogumelos europeus, champignons, etc. e tal. E nem com os cogumelos industrializados, né, shiitakes, aquelas outras coisas. Os nossos cogumelos nativos eles têm uma potência muito bacana, são encontrados muito próximos aqui em São Lourenço, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, muito fácil de serem encontrados em florestas de pinos e eucaliptos, muito bacana. Espero que as dicas tenham ajudado. Fico por aqui. Se gostou aí, ó, deixa um joinha, faz um comentário lá no fórum da aula e qualquer coisa aí estamos à disposição. Valeu, pessoal, um bom descanso para vocês, até mais.